que a prefeitura aprovou na prefeitura e veio pedir o ABITS depois de 20 anos. Então, essa preocupação do ABITS é válida, mas seria alvo de análise jurídica, mas por ter esse dispositivo dentro do plano diretor, já frisando que a data nossa de eliminar isso é 15 de dezembro de 2009, eu entendo que esses prédios aprovados, né, já estariam dispensados da exigência no ABITS, tá ok? Você detectaram o artigo? 65, então é parágrafo 5º do artigo 65, tá ok? Bom, com relação às exigências de dispensa, qual que foi a preocupação da comissão, né? Na realidade nós tínhamos aí no plano diretor que o recuo é de 4 metros para residência e o recuo é de 5 metros para comércio. Nós temos hoje isso válido no plano diretor desde 2009. No entanto, não se é obrigado o recuo, não é obrigatório o recuo. O recuo fala assim na legislação: o recuo será de 4 metros, o recuo será de 5 metros. Como o Dr. Mauri comentou, o que não está bem claro na lei, ou seja, o que não proíbe é permitido. Então, ou seja, se a pessoa, o plano diretor exige que o comércio tenha 5 metros de recuo e ela não faz o recuo, a legislação determina que seja cobrada ortogenerosa porque ele não está deixando esse recuo. Diante desse impasse que tinha, foi determinado que o recuo seria obrigatório em alguma das vias que foi estabelecida, conforme foi falado, não vou lembrar todas agora, mas o Dr. Mauri colocou ali, né? Algumas vias seria obrigatório. São vias que são as coletoras principais do município e que ao longo prazo o município vai ter que pensar em fazer uma ciclovia, em fazer calçadas mais largas, em desapropriar algumas áreas, e que esses imóveis já teriam um recuo considerável. A gente vê isso aí claramente na Avenida Tamoios, muitos estabelecimentos comerciais que já estão recuando o problema de estacionamento. Na Rua Brasil nós temos várias empresas, né? Um exemplo desse é a concessionária lá agora, Mirai, lá que ela está recuando, porque para você ter, além de uma amplitude, você ter um recuo, você ter uma possibilidade de manobra de veículos, ou seja, então na Lélio Pisa, vários imóveis já estão construindo também recuados. Então é uma necessidade arquitetônica do projeto de se recuar essas vias. Então, no plano diretor, nas comissões que foi feita, nas audiências públicas, determinou o recuo de algumas vias dessa daí. A extensão para outras vias, eu como arquiteto, eu não vejo muito problema nas áreas comerciais você estender isso, né? Na realidade é um procedimento natural para melhorar até mobilidade e circulação. A única coisa que inclusive eu falei com o Dr. Mauri, que eu não poderia deixar aqui de manifestar, pelos problemas que eu enfrento como secretário, como arquiteto da secretaria, como funcionário público, a única preocupação que queria que fosse debatido, esclarecido, seria a questão de se vincular isso aqui, né? Na realidade eu entendi a situação do Dr. Mauri jogando o prefeito vincular isso, mas eu entendo que o projeto de lei às vezes fica um pouquinho mais político essa determinação, não fica muito claro essa análise, e vai sobrar para que a análise técnica gere um problema, como já existe vários apontamentos que já poderia apontar aí, que já ocorreram anos passados, entre o problema de você ter um parecer técnico e o interesse público. Como que a gente vai separar o interesse público e o problema técnico? Vou dar um exemplo, por exemplo, o que seria interesse econômico? Eu vejo várias coisas com interesse econômico: gerar um emprego, 50 empregos, você melhorar a arrecadação do CMS. Só que por outro lado, a prefeitura hoje, a preocupação, até eu falei com o prefeito Caio, eu já tinha falado com o Ricardo várias vezes, a preocupação que eu tenho hoje como morador tupã são os vários inquéritos que estão correndo na promotoria com relação à valorização de mobilidade, com relação à questão da drenagem urbana, com relação a obras de infraestrutura que a prefeitura não tem aporte. Por exemplo, vou dar um exemplo: a prefeitura está gastando 600 mil reais. Todos nós sabemos que temos vários vereadores a dificuldade que é de se conseguir 600 mil reais. E a prefeitura foi obrigada, o Ricardo está aqui, ele foi obrigado a assinar um TAC lá atrás, onde a prefeitura está investindo 600 mil lá no José Feliciano, uma obra que tecnicamente eu acho que não seria necessária naquele local. Ou seja, uma decisão da justiça que impôs ao município fazer obra. Nós temos algumas ações que estão na fase final de julgamento,
onde tem ações lá que o município está de 2 a 6 milhões de reais que vai ter que ser, às vezes se for condenado, vai ter que fazer, em virtude de alguns procedimentos de ausência de legislação. No aspecto urbano, que é a minha preocupação aqui? É de se apenas criar, né, vamos dizer assim, não seria um problema, mas seria um ponto dentro do plano diretor que vai ter que criar mais um procedimento de análise que já existe hoje nos pontos que são controvertidos do plano diretor antigo. Por exemplo, nós tivemos o Capitão Neves que queria fazer a passarela do supermercado Cavacana. Tinha um parecer técnico favorável, mas a lei não permitia que se fizesse a concessão do espaço aéreo. Nesse plano diretor já tem a questão da concessão do espaço aéreo. Então, tecnicamente, se resolve isso. Só que a cobrança desse espaço aéreo, por exemplo, se de repente nós tivermos daqui 10, 20, 30 anos ou um questionamento em relação a isso, eu vejo, tecnicamente, eu não sei se juridicamente, que a prefeitura poderia dispensar essa cobrança da sortal generosa em relação à utilização do espaço aéreo. Porque eu posso vincular, quando a gente fala dispensar a exigência dessa lei, ela está abrangendo o plano diretor inteiro, né? E dessa forma, a gente, tecnicamente, lá que vai analisar isso na secretaria, eu entendo que pode ser dispensado. Então, se o supermercado X, por exemplo, ele for gerar tantos empregos, ele quer ampliar, ele vai poder ser dispensado da cobrança da sortal generosa. Eu entendo que pode, porque se você pode fazer qualquer tipo de benefício que está previsto na lei, eu acho que isso daí também poderia ser dispensado. E quando algum questionamento que já foi feito na secretaria, mas aí não vai precisar plantar árvore, não vai precisar fazer calçada, não vai precisar fazer isso, eu não saberia responder agora. Porque se a gente analisar tecnicamente, né, que isso vai gerar um desenvolvimento econômico no município, vai gerar mais emprego, e isso tem um interesse público. Se eu estou gerando renda para a população, eu posso encaixar isso em interesse público. Existe um interesse público da coletividade se tem mais emprego na cidade. Então é um assunto bastante complexo, né, para a gente tratar aqui. Eu entendo que esse pensamento pode ser relevante, mas nós temos inclusive a preocupação se qualquer proprietário dessas vias hoje entrar com um projeto para tentar isentar alguma coisa, nós já temos algumas análises que é feito com relação ao desenvolvimento econômico, né? Então caberia, né, um estudo mais aprofundado, que eu não teria aqui condições de se manifestar hoje, né, na realidade aqui, desses impactos com relação a isso. Então, destacando novamente, a minha preocupação só é essa questão de, quando fala assim, dispensar a exigência dessa lei complementar. Eu tinha falado do Dr. Mauri, da extensão disso. Eu mesmo tive um problema há uns tempos atrás com um vereador aqui, que vocês vão lembrar, que praticamente ficou 10 minutos aqui me criticando como profissional da prefeitura, e na realidade está o Ricardo aqui, até publicamente, o Ricardo que pediu para mandar um documento para a CETESB, e eu fui acusado nessa tribuna de ter criado pelo ovo, de ter feito um documento para mandar para a CETESB para inviabilizar um desenvolvimento de uma empresa. Então, ou seja, a gente fica, que é funcionário, que na época eu era arquiteto da secretaria, a gente fica muito refém de repente estar sendo alvo, né? Aqui a pessoa, vocês aqui, os novos vereadores, todos eles têm a imunidade aí parlamentar. Então, ou seja, vem aqui na frente, fala, né, de uma coisa, de uma inverdade como sendo verdadeira, para analisar um determinado documento que de repente foi o próprio prefeito que encaminhou isso à CETESB, e a gente ainda fala que vamos pegar esse cara e vamos mandar lá para a ponta da praia, que não pode mandar embora. Então a análise técnica que está colocada aqui, ela fica complexa de se fazer, porque de repente, e por outro lado, quando joga essa responsabilidade, é muito mais fácil 80% dos técnicos querer buscar aquele pelinho em ovo, porque ele não vai querer assinar um negócio que pode dispensar lá na frente, né? Porque de repente o prefeito vai falar assim, tem a análise técnica, eu vou dispensar. Então a única preocupação que eu tenho com isso é com relação, doutor Mauri, da amplitude que se pode tomar isso daí nessa análise técnica. Eu acho que estabelecido aqui esses critérios das ruas é pertinente. Eu acho que todas essas vias aqui têm características, né, de empresariais. E outra coisa que eu falo, aí que a gente vê a importância do plano diretor. Porque quando se falou, por exemplo, acho que foi até o Castilho aí, eu sou
contra o pensamento dele, já vou expor aqui. Quando se falou de voltar em Moraes Duas Mãos de Direção, na época que foi feito isso aí, o prefeito era o Valdemir na época, ele falou: Valentim, você está louco? Eu falei: não é o Valentim que está criando a mão única. Foi um estudo técnico baseado em itens do Detran, onde a gente recomendou que fosse transformado em Moraes em mão única. Só que eu falo para vocês aqui, todos aqui conhecemos Tupã. Se a Imores, em 2008, não tivesse transformado em mão única, nós teríamos um movimento na Tupis, um movimento na Caetés, aquela quantidade de estabelecimentos comerciais que estabeleceram na Caetés, na Tupis, eu acho que não teríamos. A valorização imobiliária que nós tivemos na Caetés, na Iporãs, nas laterais. Por quê? Porque você tem vários comerciantes aqui, tem sindicato. O comércio vive de movimento, a loja vive de passar gente na porta da loja. Quando você jogou mão, vai e volta na Tupis e na Carajós, o que nós tivemos? Ganhamos os prédios que estavam abandonados, ganharam um público passando na sua porta. Então, por isso que essas medidas são importantes? São importantes. Todas essas vias citadas, como o doutor Amorim falou, são vias comerciais e merecem, né, incentivos, inclusive facilidades, não facilidades no sentido de jeitinho brasileiro, facilidades que o empreendedor possa melhorar o seu estabelecimento, ampliar, investir na cidade. Só que eu acho que podemos, de repente, fazer como o doutor Amorim falou, alguns ajustes para que nós tenhamos, de repente, esses benefícios, mas também a gente possa, lá na frente, não ter aí o encontro, aí, o problema de, na análise técnica, a gente não poder, de repente, formular um parecer adequado e, de repente, pode prejudicar, inclusive, pessoas e pode beneficiar outras pessoas de forma indevida. Então, a preocupação é essa. Eu acho que é interessante fazer uma análise desse ponto, mas da forma que está aqui, eu acho que essa análise técnica e interesse público, ela vai ficar um pouquinho a amplitude dela vai ficar um pouquinho grande, e eu acho que a gente seria alvo de uma discussão aqui, tá ok? Ou seja, eu agradeço, pessoal, e depois estou à disposição alguma dúvida, tá ok? Muito obrigado. Então, alguém quer fazer uso da palavra? Por gentileza. Serão 5 minutos. Eu gostaria que se apresentasse aí. O tempo será contado naquele 5 minutos. Naquele contador, quando tiver 4 minutos, ela vai colocar 4 minutos lá. Deu os 4 minutos, aí ela põe mais um, que é para a pessoa saber que ela tem mais um para concluir. Certo, então? Então são 4 minutos. Podemos começar. Bom dia, Carlos Henrique Ruiz, sou cidadão tupanense, moro aqui desde que nasci. Vossa Excelência, eu gostaria de ponderar alguns aspectos sobre essa lei complementar. E a dispensa dessas exigências para apenas um grupo de cidadãos que possuem atividades econômicas nas 36 ruas citadas nessa lei complementar, no meu ponto de vista, como cidadão, ela é restrita demais. E quando você pretere alguns comerciantes em virtude de outros, você cria outro problema. Então essa flexibilização, ao invés de gerar um melhor aproveitamento na colocação dessa lei complementar, eu acredito que vai gerar um problema muito maior. A urbanização tupanense e seu crescimento vertiginoso conduziram ao longo dos anos uma mudança significativa de contexto econômico, político e social na ocupação do centro e suas áreas adjacentes também. A recorrência desse fato ajudou a fortalecer gradativamente as atividades de comércio e serviços nessas regiões afastadas do centro, que com o passar do tempo se tornaram bem populosas também. Portanto, preterir 36 ruas, além daquelas tidas como os principais, contidas no plano diretor, é uma afronta a todo comerciante que não está localizado nessas imediações. E, ao mesmo tempo, você flexibilizar, abrindo para todos que possam fazer da mesma forma, também perde o sentido do plano diretor. Então, eu sou contra a inclusão dessas 36 vias citadas na lei complementar. Uma preocupação histórica colocada à prova é a capacidade gerencial dos nossos administradores públicos. A frequente circulação dessas pessoas em número cada vez maior
e mais distantes dos grandes centros urbanos. Os principais problemas nas cidades relacionados à mobilidade urbana são congestionamento, conflito entre diferentes modos de transporte, redução na segurança para pedestres, eliminação de parte das áreas verdes, visando ampliar espaço para circulação e estacionamento de veículos, aumento no número de acidentes de trânsito e nos níveis de poluição sonora. Tais impactos comprometem, de alguma forma, a sustentabilidade urbana, a mobilidade, a acessibilidade, o conforto espacial e ambiental, causando queda na vida citadina. Então, quando faz menção apenas ao artigo 82, parágrafo 2º, é pouco apenas deixar de exigir o parágrafo 2º do 82, porque nós não estamos tratando nesse plano diretor apenas de calçada. O objetivo desse plano diretor ele vai muito além. Nós temos, volto a frisar, já estive nessa tribuna falando sobre isso, nós temos um plano de arborização, uma lei de arborização criada nessa casa desde 2013, que tem 6 anos e não foi colocado sequer plano piloto na cidade. Nós estamos vendo inúmeras árvores sendo simplesmente extintas da cidade, ocupadas por calçadas apenas, e nós viemos aqui discutir se pode ser ou não incluída algumas outras ruas no aspecto dessa lei complementar. Então, no meu ponto de vista, com todo respeito a Vossa Excelência, mas eu, como cidadão, sou contra também essa inclusão apenas do parágrafo 2º do artigo 82. Bom dia a todos, e é o que eu tinha para explanar. Eu agradeço. Nós continuamos com a palavra em aberto. Lembrando mais uma vez que está sendo transmitido